Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo uma réplica de um vídeo que eu gravei há uns anos atrás, acredito que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, vídeo bastante antigo, e aí eu tive a possibilidade de retomar esse vídeo devido ao comentário de uma seguidora, né, onde ela gostou do vídeo, a temática pertinente, mas o áudio sucateado, né, o áudio meio que com um ruído em plano de fundo, sabe? Então, de fato, um assunto importante, mas, no entanto, é um pouco incômodo, sabe? Devido a essa problemática no áudio. Como os anos se passaram, né? E as coisas evoluíram por aqui, o áudio está um pouco melhor, um pouco mais evoluído, um pouco mais agradável. Então, de fato, eu vou seguir a dica dessa minha seguidora, né, onde ela disse que seria importante a retomada, né, da temática a partir de um maior cuidado com a gravação, para que de fato fique legal para se escutar, legal para se entender, legal para se ouvir. E aí eu achei simbólico ela ter comentado nesse vídeo e eu ter tido acesso ao comentário dela logo hoje, que é o dia do orgulho LGBTQIA+, né? Então, nada mais propício para a data do que a faticidade, vamos dizer assim, de falar do tema que é correspondente à afirmação de Freud no que diz respeito à bissexualidade, que, tratando-se desse vídeo que eu gravei há muitos anos, foi considerações referentes ao comentário de um outro seguidor na época que falou o seguinte: Freud realmente revolucionou a concepção acerca da sexualidade. Ele acreditava que todos nós fomos bissexuais na infância. E aí, como eu disse, é até simbólico falar disso na data de hoje. E é um assunto, sim, bastante pertinente. Por quê? Porque muita gente tem raiva de Freud devido a esta afirmação, devido ao fato de ele ter dito que todos nós somos bissexuais. E aí, muitas vezes, quanto a isso, e como sempre, ele é mal interpretado, entende? Na psicanálise, a bissexualidade ela vai começar a ser trabalhada como um resultado, sabe, das identificações. Um resultado das identificações masculinas, das identificações femininas. E aí, por isso, Freud vai dizer que todos nós somos bissexuais. Porque o que ele quer dizer é que todo ser humano vai se identificar com alguma coisa por parte de um gênero que não é o seu. Então, por exemplo, eu sou do gênero masculino hoje, né? Devido ao fato de ter passado por um processo de transição de gênero, hoje eu sou do gênero masculino. Mas alguma coisa eu me identifico tratando-se aí do gênero feminino. Alguma coisa me chama a atenção, alguma coisa no gênero feminino desperta a minha atração, o meu desejo, a orientação das minhas pulsões, enfim. E aí Freud vai dizer, né, que a bissexualidade é um resultado das identificações masculinas, identificações femininas. Identificações
que há de ser constitutivas do psiquismo do ser humano. Então vejam bem, eu até citei nesse vídeo antigo, tem caras que são heterossexuais e têm um comportamento e um jeito afeminado, sabe? Tem certas peripécias consideradas afeminadas, femininas, entende? Então, mas vejam, mesmo ele tendo esses movimentos, mesmo ele sendo abarcado por essas identificações, isso não significa que ele seja um homossexual, entende? Isso não significa que, assim como o gênero feminino, né, é um gênero feminino que sente atração pelo gênero oposto, isso não significa dizer que pelo fato de ele ter certas identificações femininas, não significa que necessariamente ele vai sentir atração sexual, não necessariamente ele vai sentir vontade de beijar um homem, de ir para a cama com um homem, entende? Então, é sobre isso que Freud vai falar, que as identificações que são constitutivas do psiquismo do ser humano, essas identificações, ora, tratando-se de algumas peripécias, serão masculinas, tratando-se de algumas outras peripécias, serão femininas, né? Então, o que é que Freud ele vem nos dizer com essa afirmação? Ele vem dizer que todo ser humano ele possui traços masculinos, todo ser humano possui traços femininos. E é daí que vem a questão da bissexualidade tratada por Freud. Freud vai tratar a bissexualidade não é a partir daquele viés de que um ser humano ele vai para a cama com mulher, ele vai para a cama com homem, ele sente atração sexual por mulher, ele sente atração não necessariamente nesse sentido. Ele vem falar de traços masculinos e traços femininos que abarcam o ser humano e que por isso a bissexualidade acaba sendo para ele um resultado dessas identificações, né? E aí esses traços psíquicos masculinos e femininos há de ser essa identificação com os dois sexos, entende? Freud vai dizer que quando nascemos, ao nascer, o ser humano só possui potencialidades e a sua identidade sexuada, né, ela será construída através desses processos identificatórios. Pois bem, gente, o que é que Freud transmite com essa afirmação? Ele vem transmitir que, por exemplo, a anatomia, né? A anatomia do ser humano, não a anatomia propriamente dita, mas vamos falar do biológico do ser humano. Até o biológico do ser humano, o orgânico, né? É abarcado por esses traços que confere ao gênero e que confere ao outro gênero. A questão traços do macho e traços da fêmea. Como, por exemplo, o hormônio. O nosso organismo, todo o organismo, né, de todo ser humano é composto pelos dois tipos de hormônio. O hormônio feminino e o hormônio considerado masculino. Sabe? Agora, obviamente, que aquele organismo fêmea vai produzir, tem essa potencialidade
de produzir de modo mais acentuado o hormônio concernente ao gênero feminino, sabe? E aí eu vou compartilhar algo com vocês que é do âmbito do meu pessoal. Como eu disse, estou passando por um processo de transição de gênero, né? Antes de começar a terapia hormonal, o meu médico ele pediu uma bateria de exames para poder ter o discernimento no que diz respeito ao funcionamento do meu organismo, inclusive a questão das taxas hormonais. Ele precisava ver ali como que estava a taxa referente ao meu hormônio feminino, as taxas referentes ao hormônio masculino, porque temos está intrínseco, né, no nosso organismo os dois tipos de hormônio. Então, quando saiu o resultado, né, das taxas hormonais, ele achou curioso o detalhe de que a testosterona natural que constava na época no meu organismo já estava bem acima do que normalmente é cabível para um organismo fêmea. Ele achou aquilo curioso, sabe? Então você vê, temos essa mescla, perceba que temos essa mescla de um e de outro. Tratando-se do gênero, temos a mescla do gênero feminino e do gênero masculino. Um sempre sobressai, obviamente, mas temos traços do outro. Da mesma forma que o nosso organismo. O clítoris, por exemplo, é um pênis atrofiado, sabe? Em que nós, homens trans, inclusive, quando começamos o tratamento hormonal, com base na testosterona, uma parte desse pênis, que há de ser o clítoris, né? Esse pênis atrofiado, ele sofre uma relevante e sutil, ele sofre um relevante e sutil desatrofiamento e ganha mesmo ali o formato de um pequeno pênis, sabe? Por quê? Porque o clítoris, anatomicamente falando, há de ser um pequeno pênis atrofiado. Então, até mesmo tratando-se do orgânico, do biológico, temos aí uma mescla. Temos uma mescla daquilo que é do macho e temos uma mescla daquilo que há de ser do organismo fêmea, sabe? A mesma coisa tratando-se do gênero. A gente sempre tem o gênero predominante, mas sempre vai ter alguma coisa com a qual iremos nos identificar tratando-se do gênero oposto. Então, é com base nisso que o Freud vai falar de bissexualidade. Freud vai dizer que a anatomia com a qual o sujeito vem ao mundo não vai garantir aí de forma absoluta os destinos, né, de sua identidade sexual. Como, por exemplo, não é porque eu nasci na anatomia fêmea que necessariamente a minha identidade sexual, bem como a minha identidade de gênero, será condizente com essa anatomia, porque há de ser apenas o anatômico, algo do âmbito da matéria. E o ser humano, ele não é só material. Ele é psicológico, ele é psíquico e ele é social também. Então, nem sempre o biológico, o anatômico, né, vai aí ser condizente com aquilo que nos identificamos
no âmbito do social, na dimensão do psíquico, psiquicamente falando, sabe? Então, Freud ele vai falar que os destinos da identidade sexual são variados, sabe? E aí eu aproveito para pegar o gancho e dizer também que isso aí, tratando-se da identidade sexual, isso também não vai garantir os destinos da identidade de gênero. Não é porque sexualmente, um exemplo, não é porque sexualmente eu me atraio por um homem que necessariamente a minha identidade de gênero há de ser feminina. Identidade de gênero é diferente de identidade sexual ou orientação sexual. Como, por exemplo, mais uma vez me coloco como exemplo. Eu nasci num biológico fêmea, né? Eu nasci no biológico fêmea, no organismo fêmea. A minha orientação sexual é direcionada para mulheres. O meu desejo sexual é direcionado para mulheres. E a minha identidade de gênero concerne ao masculino, sabe? Mas eu poderia gostar de homens, eu poderia ter nascido no organismo fêmea, sentir atração sexual por homens e me perceber, me sentir, me identificar com o gênero masculino de modo predominante. Sabe por quê? Porque são 3 dimensões diferentes. Uma coisa é biológico, outra coisa é identidade de gênero. E outra coisa há de ser a orientação sexual, né? Então, homossexuais, transexuais, não binários e tantos outros, né, que não estão dentro aí de uma condição humana considerada padrão, há de ser os seres humanos que comprovam os dizeres de Freud naquela época. Freud vai dizer que todo sujeito, todo ser humano, isso mais ou menos no ano de 1920, em suas conferências, sabe? Eu não me recordo agora qual é a conferência, tem um vídeo aqui na playlist Psicanálise Contemporânea que eu menciono qual que é a conferência que ele vai falar sobre isso. Em um outro momento, ou no comentário do vídeo em destaque, eu posso deixar aí qual é a conferência na qual ele vai tratar dessas questões de modo meio que na superficialidade ali, porque naquela época tratar dessas questões era um tanto quanto um tabu. E que se quebrado de forma muito aberta, Freud ia apanhar. Porque Freud, ao falar da sexualidade na infância, ele quase já apanha, né, de modo figurado. Então, quanto mais se ele adentrasse nessas questões mais complexas, né? Então, o que é que Freud vai dizer? Freud vai dizer que todo sujeito, todo ser humano, ele é portador de um misto que confere ao macho, que confere à fêmea, que confere ao masculino, que confere ao feminino. Então, nada na sexualidade, nada no gênero está garantido. Só está garantido aquilo que concerne ao sexo biológico, porque é algo que já vem pronto e apenas sofre uma maturação, né, na medida em que o sujeito ele vai se desenvolvendo, sabe? Mas as nossas identificações no que diz respeito ao psíquico,
ao social não é algo que vem pronto, é algo que é construído, né? Na medida que a gente vai se desenvolvendo, na medida que a gente vai experimentando a vida, na medida que a gente vai vivenciando e existenciando na vida. Então, aquilo que concerne ao biológico, aquilo que há de ser um biológico fêmea e um biológico macho, sim, já vem pronto. Sofre uma maturação na medida que a gente vai se desenvolvendo. Mas tratando-se do psíquico, tratando-se do social, isso aí vai se desenrolando na medida que a gente vai se desenvolvendo, amadurecendo os nossos discernimentos, sentimentos e percepções sobre nós mesmos, né? Então, a pulsão sexual, Freud vai dizer que pode ser dirigida para os mais diversos objetos. Os mais diversos objetos que venham lhe causar prazer. A pulsão sexual, ela é variável. A pulsão sexual, ela é múltipla. E ela é dissociada daquilo que é genital, né? Ou seja, sexualidade, gênero, é dissociado do órgão genital. Não é um órgão genital que vai determinar a direção da sexualidade, né? Não é um órgão genital que vai determinar a direção do gênero. Quem vai determinar esse feito são as nossas identificações, né? E também não é a sexualidade que vai determinar a direção do nosso gênero. Porque, como eu falei, são dimensões diferentes. Uma coisa é biológico, sexo biológico, outra coisa é sexualidade e outra coisa é identidade de gênero. Essas dimensões são diferentes, né? E aí, em suas obras, no geral, Freud vai trazer muito as vicissitudes das pulsões sexuais, né? Os vários direcionamentos dessa pulsão em busca de uma satisfação, sabe? Aquele próprio ser humano ali, cis heteronormativo, né? Muitas vezes ele tem uma pulsão sexual muito abarcada por vicissitudes. E aí ele vai recorrer à orgia, né? Ele vai recorrer enfim, a ter ali uma relação onde possa envolver várias pessoas. Isso aí são as vicissitudes da pulsão sexual. Ele vai recorrer às diversas modalidades, né, de ter relação sexual, entende? O próprio ser humano, que é cis heteronormativo, ele vai ter essas vicissitudes. Então, por isso que é que acontece? A sexualidade, ela não é engessada. E ela não depende, de modo engessado, do órgão genital, sabe? Então, é isso, gente. Eis aí mais uma explanação, como eu falei, muito simbólica, né? Sobretudo porque hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, e eu aproveito para deixar uma mensagem quanto a isso, né? Vamos respeitar as diversidades de ser no mundo, né? Isso é tão importante, o respeito é tão importante para que haja uma harmonia na vivência. Cada um sabe de si, entende? Cada um sabe das suas identificações e as realidades são singulares. Então não venha você, que é cis heteronormativo, querer determinar ou engessar um ser humano, né? E citar vamos dizer assim, impor como que esse ser humano tem que ser. Porque se você tem a sua realidade, as suas identificações, né? E essas identificações obedecem uma determinada ordem no que diz respeito a um sexo biológico, até então ordenado
a uma sexualidade, uma identidade de gênero, beleza, é a sua realidade. Mas nem todo ser humano é assim, nem todo mundo se sente assim, dessa forma. O ser humano é singular, as realidades são singulares e nisso tudo o importante é o respeito, tá bom? É isso, gente. Pois bem, dá uma olhadinha aí nas informações adicionais para que você possa tomar conhecimento sobre os serviços que eu ofereço. Eu presto assessoria em psicanálise, eu sou terapeuta, né? A partir de um viés psicanalítico, a partir de uma atuação psicanalítica e filosófica. Eu ministro, no momento estou ministrando 3 cursos livres: metodologia científica, psicanálise lacaniana e psicofarmacologia. Esses cursos passou a conferir certificados de hora complementar. Então, se você estiver interessado em algum desses meus serviços, o meu WhatsApp vai estar aí no comentário em destaque para mais informações no que diz respeito à prestação desses serviços. Tá bom? No mais, vai estar aí meus demais canais aqui no YouTube, meu Instagram, para que você possa me acompanhar de perto, tá certo? E é isso. Muito obrigado, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.